Bom, boa noite. Eu estou aqui para dar continuidade ao C de eletricidade e vou falar sobre circuitos de corrente contínua. Como nós vimos, existem dois tipos de corrente, a alternada e a contínua. A diferença é o quê? No gráfico e na produção dela. Enquanto que uma corrente contínua não sofre variação no seu período por ela ser constante, a corrente alternada já sofre uma variação devido ao seu seno, porque se trata de uma função de onda. Ela age dessa forma porque ela tem uma certa amplitude e um ângulo de fase que acompanha ela. Durante a produção de uma corrente alternada, por exemplo, que chega até os equipamentos domésticos que nós temos em casa, os eletrodomésticos, o que acontece? Existem variações eletromagnéticas que interferem no seu funcionamento. Isso é algo perfeitamente normal. Mas dentro desses circuitos existem o quê? As diferenciações em que nós chamamos de circuitos mistos. Eu tenho circuitos do tipo R, do tipo L e do tipo C. Do tipo R, a resistência. Do tipo L, a indutância. E do tipo C, a minha capacitância. Conforme estão vendo aqui no gráfico abaixo, onde o meu gráfico em azul é a minha tensão e o meu em verde é a minha corrente, o que eu posso perceber é que quando eu tenho um circuito do tipo R, a minha diferença nas amplitudes, ela não é o quê? Não é tão grande e começam sempre no mesmo ponto. Em compensação, já no meu gráfico do tipo, no meu circuito do tipo L, de indutância, começa-se sempre o quê? Aqui da corrente negativa e a corrente e o gráfico da tensão se mostram o quê? Com amplitudes o quê? Desconexas, mostrando que a amplitude entre eles, a diferença de amplitude, é o quê? Maior. Conforme também no gráfico aqui do capacitor, ou seja, do circuito RC, mostrando que a minha amplitude da minha tensão atinge picos maiores, ou seja, atinge grau mais elevado do que a minha corrente sendo produzida aqui. Pois muito bem. Os, é, os circuitos do tipo misto, é, eles são muito importantes porque o meu indutor ele armazena campo magnético e o meu circuito aqui em formato de capacitor armazena em forma de tensão. Quando você vê um circuito dessa forma, ele já é classificado como quê? De corrente alternada, mesmo que considere a corrente aqui, a tensão como contínua. Neste caso, eu tenho um circuito do tipo RC. Neste também um circuito RC, um RLC e aqui um circuito também do tipo RLC. Pois muito bem. A grande importância disso aqui significa o quê? Que cada equipamento ele tem o seu papel bem definido durante o princípio de funcionamento de um circuito. Pois muito bem. E professor, por que que eu tenho que ter esse tipo de noção? Porque quando você for estudar mais à frente sobre filtros, né, filtro passa baixa, filtro passa faixa, e outros demais filtros do tipo digital, que eles retificam as condições de áudio e melhoram as condições de áudio e visual, você vai ter que ter o quê? O condicionamento em que eu vou ter que usar ou um capacitor, ou um indutor, ou um amplificador operacional. Beleza? Então, muito bem. Esse tipo de corrente também é uma das formas mais importantes que nós temos que entender. Por quê? Porque quando a corrente vem das hidrelétricas, ela vem o quê? Contínua. E em alguns lugares também já vem o quê? Alternada. Chega nos transformadores, passa pelo processo de retificação e chega até nós o quê? De uma forma mais condizente, ou seja, com a tensão mais equilibrada e a corrente mais o quê? Equilibrada, para que não dê nenhum tipo de defeito ou problema nos circuitos, ok? Pois muito bem. Eu tenho aqui um circuito do tipo RC.
como que eu faço para me resolver esse circuito? Como eu tenho um capacitor, quando eu tenho um capacitor, eu desconecto o capacitor e tenho que achar a tensão desse ponto, que vai ser a mesma tensão aqui neste ponto, certo? Se aqui é do tipo A, aqui do tipo B, a tensão do tipo A e do tipo B vão ter que ser as mesmas. Então, o meu circuito ele vai ficar dessa forma. Beleza. Aqui eu tenho 30, aqui 20 e aqui 10. Pela primeira lei de Ohm, tem uma corrente circulando aqui, vou achar essa corrente. Então, V é igual a RI. Então, fica 30. Como 10 e 20 estão em paralelo e em série, vai ficar 30 também. E a minha corrente vai dar 1 ampere. Minha corrente deu 1 ampere. Então, quanto que vai ser a tensão aqui? Meu VA, ser a resistência de 20, porque é 20 ohms, pela corrente que está circulando, que é 1. Então, aqui vai dar o quê? 20 volts. É a mesma tensão que o meu capacitor vai estar submetido. Se eu quiser calcular a energia armazenada, T é igual a CV quadrado dividido por 2. Quanto que é a minha capacitância aqui? 1/4. Minha tensão elevado ao quadrado, 20. Tudo isso dividido por 2. 20 ao quadrado, 400. Dividido por 4, 100. 100 dividido por 2, 50. Então, aqui eu vou ter uma energia no capacitor de 50 joules. Beleza? Então, eu já tenho essa noção. Muito bem. Aqui, eu vou falar que nesse circuito aqui, ao invés da chave se abrir no tempo zero, ela vai se fechar no tempo zero. Beleza. Como que eu faço? Retiro o meu capacitor. Então, C10, aqui 3, aqui 2, aqui pronto, 3, 2 e 10. Então, vamos lá. V igual a RI. Eu tenho aqui 10. Minha resistência vai dar 5, porque 3 e 2 estão em série. I. E o meu I vai dar 2 amperes. Beleza. Se o meu I deu 2 amperes, o ponto aqui, essa tensão tem que ser a mesma nesse daqui. Então, vai ser o quê? Se aqui é A, e aqui é B, a tensão vai ter que ser a mesma. Então, VA vai ser o quê? 2 vezes, que é essa resistência, vezes o valor da corrente, que é 2. Então, aqui a tensão vai ser 4 volts. Se eu quiser achar a energia armazenada, é CV quadrado dividido por 2. A minha capacitância, 7. O meu V ao quadrado, 4 por 2. 4 ao quadrado, 16. Dividido por 2, 8. 7 vezes 8, 56 joules. Ok? Pois muito bem. O que eu tenho que entender? O meu capacitor, ele pode sim e faz total diferença. E o que acontece? Quando eu tenho um capacitor, eu tenho um filtro do tipo passa-faixa, ok? Ele vai amenizar as frequências, ok? Beleza. Então, eu tenho isso aqui.
Nesse caso aqui também, a mesma coisa. Retiro o capacitor e venho aqui. Essa vai ser o meu circuito. Aqui 12. Aqui 80. E aqui 120. Aqui 50. A corrente só vai circular aqui, porque aqui está em aberto. Vai ser 50. 120 mais 80, 200. E aqui um I. O meu I vai ser igual a 0,25 amperes. Então, eu tenho que achar a tensão nesse ponto. Então, a tensão nesse ponto vai ser 80 vezes 0,25. Isso aqui dá 20 volts. Se a minha... Eu quero achar a minha energia armazenada aqui é CV quadrado por 2. Minha capacitância 0,2, porque isso aqui é mili, que é dividido por 1000. V 20 quadrado dividido por 2. Aqui dá 400. 400 dividido por 2, 200. 200 vezes 0,2, 40. Que vai dar 40 joules. Beleza? Então, é isso que nós temos aqui para circuitos do tipo RC. Tá bom? Fique constatado que esperei aproximadamente 25 minutos, não apareceu ninguém, tá? E estou deixando essa gravação para os alunos.